Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nas vastas colinas varridas pelo vento e arborizadas de Montana, a mansão de Jonathan Black erguia-se como uma relíquia do passado, imponente, solitário, majestoso. Um edifício de pedra cinzenta e madeira escura, cercado por abetos centenários, com suas torres esguias e janelas altas, sempre fechadas, que pareciam observar o mundo com uma cautela gélida. Jonathan já foi um nome conhecido nos círculos empresariais. Fundador da Novacore, uma empresa pioneira em inteligência artificial, ele construiu um império digital estimado em vários bilhões de dólares. Ele foi capa da Forbes, Wired e até mesmo do The New York Times. Ele foi apelidado de o Visionário Silencioso por sua genialidade silenciosa, mas formidável. Mas este mundo desmoronou no dia em que sua esposa, Leonor, morreu repentinamente em um acidente de carro, atropelada por um caminhão a caminho de uma festa beneficente. Um evento trivial para o mundo exterior, mas para Jonathan foi uma fratura irreversível. Ele vendeu suas ações, deixou São Francisco, cortou todos os laços com seus sócios, até mesmo com sua família. Ele se aposentou em um canto remoto de Montana, comprando uma antiga propriedade na encosta, onde ninguém mais viria procurá-lo. Com quase 60 anos, ele vivia sozinho, exceto por um velho labrador de cor creme chamado Murphy, um companheiro fiel por mais de uma década. O cão, assim como seu dono, movia-se lentamente com um olhar cansado, mas leal. Os dias de Jonathan eram pontuados por leituras, cuidados com a propriedade e longas caminhadas silenciosas pela floresta. Ele falava pouco, ria menos ainda. Não esperava mais nada. Não temia a solidão, cultivava-a como se cultiva um jardim secreto, com cuidado e resignação. Mas aquela noite de dezembro estava prestes a mudar tudo. Durante 3 dias a neve caía sem parar. Uma espessa camada cobria as estradas, árvores e cercas, transformando a paisagem numa tela monocromática de silêncio e geada. O vento uivava ocasionalmente entre os galhos, fazendo as venezianas rangerem e as janelas chacoalharem. A casa, embora bem aquecida, também parecia tremer sob o rigor do inverno. Naquela noite, por volta das 22 horas, um zumbido anormal interrompeu a calmaria. Uma queda de tensão nas luzes da sala. Jonathan franziu a testa. Os geradores. Era raro, mas não impossível. Vestiu seu grosso casaco de lã, calçou as botas, pegou uma lanterna potente e saiu para a neve. O frio era cortante, seco, brutal. O vento chicoteava seu rosto. Murphy estava parado na porta, observando seu mestre se afastar na noite branca. Jonathan caminhava lentamente pelo pátio coberto de neve, com os pés estalando sob as botas. O celeiro, uma construção centenária de madeira onde ele guardava seus equipamentos, ficava no final do caminho, meio enterrado na neve. A luz externa piscava, indicando um problema de energia. Ele empurrou a grande porta de madeira que rangeu por um longo tempo como um grito rouco na noite. Apontou a lanterna para dentro, esperando ver apenas caixotes, ferramentas e os velhos geradores enferrujados. Mas seu brilho parou abruptamente. Algo não, 2 coisas, estavam lá no fundo do celeiro, encostados nos fardos de feno. Ele se aproximou lentamente sem fôlego. 2 pequenas silhuetas humanas, encolhidas sob um cobertor puído. Meninas, crianças, estavam encolhidas, tremendo, com os rostos meio escondidos pelos cabelos castanhos emaranhados. Vestiam roupas leves demais para a estação, sujas, cheias de buracos. Seus sapatos pareciam gastos até a sola. Suas bochechas estavam vermelhas de frio, mas respiravam. Jonathan sentiu o coração afundar. Não via crianças há anos. Ajoelhou-se lentamente com as mãos ligeiramente estendidas, como se estivesse se aproximando de um pássaro ferido. Meu Deus! Ele suspirou, chateado. Ele colocou a mão no ombro de uma delas e a sacudiu gentilmente. As 2 abriram os olhos ao mesmo tempo. 2 olhares idênticos, vastos e sombrios, o encaravam com uma intensidade quase sobrenatural. Havia um medo silencioso neles, mas também uma estranha paz, como se já soubessem que haviam chegado onde deveriam estar. Como você chegou aqui? Ele perguntou com a voz o mais gentil possível. Um silêncio se estendeu. Então, num sussurro quase inaudível, aquele que parecia o mais velho disse sem desviar o olhar. Não queríamos incomodar. Só queríamos dormir em algum lugar quente. Essas palavras, simples e desarmantes, atingiram Jonathan como um golpe no peito. Ele se sentou por um instante, tonto. Ele, o homem com bilhões esquecidos, estava ali, diante de 2 crianças invisíveis, abrigadas em seu celeiro, no meio de uma tempestade. E ainda não entendia até que ponto a presença delas viraria sua vida de cabeça para baixo.
As autoridades locais foram alertadas na madrugada do dia seguinte. Jonathan, apesar de sua desconfiança natural das estruturas oficiais, havia ligado para o xerife do condado de Gallatin, na esperança de encontrar uma explicação rápida. Duas crianças pequenas idênticas, sem supervisão, dormindo em um celeiro durante uma tempestade, isso merecia atenção especial. O xerife Wayne Collister, um homem rude com o rosto marcado por 30 anos de serviço, apareceu acompanhado de uma assistente social, Deborah Klein, uma mulher discreta, de óculos grossos e um caderno sempre na mão. Eles examinaram os gêmeos cuidadosamente, notaram sua aparência, seu silêncio e, em seguida, coletaram impressões digitais e realizaram alguns testes básicos de identidade. Mas rapidamente, uma observação assustadora ficou clara. Nenhuma impressão digital identificável. Não há registros escolares no banco de dados do distrito. Nenhum alerta nacional de sequestro. E, acima de tudo, nenhum sinal de abuso físico. É como se eles nunca tivessem existido, disse Deborah, franzindo a testa. E, no entanto, eles estão aqui em carne e osso na minha casa, e respondeu Jonathan secamente, irritado com a indiferença profissional que percebia em suas vozes. Dada a falta de provas concretas e a ausência de uma queixa de desaparecimento, o caso foi rapidamente arquivado. Uma breve nota enviada pelo gabinete do xerife mencionou apenas 2 crianças não identificadas, aguardando apoio social. Mas ninguém retornou. Jonathan, que normalmente nunca deixava ninguém entrar em seu espaço privado, viu-se improvisando um quarto para as meninas em uma ala raramente usada da casa. Mandou instalar 2 camas pequenas, lençóis coloridos e até deixou que seus criados, surpresos com a mudança de ideia, trouxessem roupas e brinquedos novos para elas. É temporário, repetiu para si mesmo. Só até a gente entender. Mas no fundo, algo dentro dele já sabia que nada mais seria temporário. Os primeiros dias foram de silêncio. As meninas comiam educadamente, dormiam tranquilamente e nunca pediam nada. Muitas vezes ficavam juntas, lado a lado, como 2 metades de um único ser. Mas aos poucos, o gelo começou a derreter. Lina, a mais quieta, era fascinada por livros. Passava horas na biblioteca folheando enciclopédias, contos ilustrados ou até mesmo romances antigos e empoeirados, cujo estilo antiquado não parecia desanimá-la. Jonathan às vezes a observava da porta. Ela não lia como uma criança, mas como alguém que buscava respostas em palavras. Maya, mais animada e espontânea, rapidamente se tornará amiga de Murphy. Ela corria com ele na neve, jogava-lhe gravetos, dava uma risada clara e cristalina que ecoava pelo pátio. Falava pouco, mas seu olhar dizia tudo. Um olhar antigo e profundo, que Jonathan às vezes tinha dificuldade em sustentar. O mais estranho era a atitude deles em relação aos objetos modernos. Não sabiam ligar uma televisão, pareciam fascinados por uma torradeira e se aproximavam dos espelhos com uma cautela quase mística. Lina chegou a perguntar um dia com a maior seriedade: o porquê as imagens ficam dentro, mas não olham para nós? Essa pergunta deixou Jonathan sem palavras. Mas não era ignorância. Era outra coisa. Uma percepção diferente do mundo. Uma brecha profunda, sutil e inexplicável. Ele também notou coisas mais perturbadoras. Certa noite, encontrou-os lado a lado no corredor, em silêncio, com os olhos fixos em uma pintura de sua falecida esposa. Quando perguntou o que estavam fazendo ali, responderam calmamente. Ela também estava triste. Jonathan sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Com o passar dos dias, ele percebeu cada vez mais que não podia simplesmente descartá-los como crianças perdidas. Havia algo na maneira como falavam, se moviam e se observavam, forma maior de consciência, como se entendessem coisas que nunca disseram. Eles não tinham medo de nada, nem do escuro, nem de tempestades, nem dos gritos de animais selvagens à noite. Quando uma tempestade particularmente violenta atingia a propriedade, e as janelas chacoalhavam com as rajadas, eles simplesmente se aconchegavam no sofá, sussurrando: aqui, o vento não tem dentes. Essa frase estranha e poética permaneceu na cabeça de Jonathan por muito tempo. Logo, a própria mansão pareceu mudar. O peso dos últimos anos estava se dissipando. Os corredores ecoavam com passos leves. Cômodos antes mortos voltavam à vida. Uma música suave reapareceu, e o fogo da lareira foi aceso com mais frequência. As paredes pareciam respirar novamente. Jonathan não entendia o que estava acontecendo, mas sabia de uma coisa: essas meninas despertaram algo nele, uma batida de coração esquecida, uma memória enterrada. E com o passar dos dias a pergunta voltou como um sussurro interior: quem são eles realmente? Numa manhã cinzenta e enevoada, enquanto a neve derretia lentamente nas janelas da mansão,
Jonathan Blake. Ele sentou-se em seu aconchegante escritório, com uma xícara de café preto na mão. Murphy, como sempre, jazia pacificamente a seus pés. Era uma simples curiosidade, um hábito de engenheiro que nunca morre: verificar sistemas, cruzar dados. Ele queria reviver o momento exato em que encontrou as meninas no celeiro, como se quisesse gravar essa memória que havia se tornado quase irreal. Ele ligou a tela principal e digitou a senha do sistema de vigilância que havia projetado para sua empresa. Uma interface simples apareceu. Ele selecionou a câmera externa voltada para o celeiro e, em seguida, as gravações daquela noite. O vídeo começou. A neve caía pesadamente. A luz do sensor de movimento piscava levemente. A grande porta rangia com vento. E nada de números pequenos. Sem cobertura. Nenhuma presença. O celeiro estava vazio. Jonathan prendeu a respiração. Ele rebobinou. Avançou. Mudou de ângulo. Repassou a cena de várias maneiras. Ainda nada. Ele mudou para a câmera interna. A mais antiga ele havia instalado para monitorar os geradores. Ele viu novamente ele mesmo, lâmpada na mão, mas no facho não havia ninguém lá, nenhum corpo de criança. Nenhuma descoberta. Apenas ele virando a cabeça, olhando para um espaço vazio e saindo de novo, como se não tivesse visto nada. Um arrepio frio percorreu sua nuca. Ele correu para as fotos que havia tirado nos últimos dias. Tinha algumas no celular: Maya brincando com Murphy na neve, Lina lendo na biblioteca. Mas em cada uma delas, eles não estavam lá. Às vezes você pode ver uma pegada na neve, uma sombra borrada ao lado do cachorro, uma cadeira movida, mas nunca seus rostos, nem seus corpos. Ele ativou o software de reconhecimento facial conectado ao sistema de automação residencial. Nenhum dado. Em seguida, iniciou a análise de impressão digital usando o scanner de impressão digital instalado na entrada do escritório. Leitura 0. A máquina simplesmente exibia nenhuma impressão digital detectável. Ele ficou ali imóvel, olhando fixamente para a tela. Um suor frio brotou em suas costas. Quem eram eles? Determinado a não cair na paranoia, Jonathan contatou um dos poucos homens em quem ainda confiava: Marcus Levinson, um investigador particular e ex-agente do FBI. Um veterano agente de inteligência especializado em desaparecimentos e identidades apagadas. Eles trabalharam juntos no passado, antes de Jonathan desaparecer do mundo dos vivos. Você está me ligando por causa de duas crianças invisíveis? Marcus brincou ao telefone. Mas ao ouvir a seriedade na voz de Jonathan, ele concordou em vir sem mais perguntas. Durante uma semana, Marcus vasculhou tudo: bancos de dados escolares, serviços sociais, hospitais, fotos de satélite, registros de nascimento. Ele questionou discretamente o xerife Colister e até consultou especialistas em comportamento infantil. Então, certa noite, ele voltou ao escritório com uma pasta grossa e vazia nas mãos. Jogou-a sobre a mesa e balançou a cabeça. Nada, Joe. Nunca vi isso. Nenhum vestígio. Nenhuma papelada. Nenhum relatório. Nenhum movimento nas bases federais. Eles não aparecem em lugar nenhum, nem mesmo nas leituras térmicas de satélite da noite em que você disse que os encontrou. Jonathan olhou para o homem com o coração batendo forte. Quer dizer que eu os inventei? Que eu sou louco? Marcus olhou para ele em silêncio e então acendeu um cigarro, algo que não fazia há anos. Não, você não os inventou. Eu os vi. Eu ouvi suas vozes. Eu falei com eles. Mas, ele amassou o cigarro no cinzeiro e acrescentou com voz grave: são fantasmas, Joe. Nada. É como se não existissem. Naquela noite a mansão estava silenciosa. Na sala de jantar escura com paredes de carvalho, os lustres lançavam uma luz suave sobre a mesa onde Lina e Maya desenhavam lado a lado com lápis de cor. Elas sussurravam uma para a outra, como se estivessem em uma língua esquecida. Jonathan os observou por um longo tempo. Sentiu que o momento havia chegado. Ele sentou-se lentamente na outra ponta da mesa, com a voz calma, mas o coração trêmulo. Quem é você realmente? Os lápis pararam. Lina ergueu a cabeça. Seus olhos tão grandes, tão calmos, tinham aquele brilho indefinível, quase atemporal. Ela o olhou sem fugir, com uma espécie de compaixão silenciosa. Então ela falou com uma voz suave e profunda. Viemos de um lugar que ninguém olha. Um lugar que os adultos esquecem. Para onde vão as crianças que abandonamos? Jonathan franziu a testa. Sentiu algo, uma antiga ansiedade brotar de dentro dele. Um lar? Uma família adotiva? Perguntou ele com a garganta apertada. Mas Maya, que ainda não havia falado, balançou a cabeça gentilmente. Ela sorriu com infinita tristeza. Não, muito mais longe.
onde as memórias desaparecem, onde ninguém retorna. Ela colocou uma mão sobre a de Jonathan, pequena, quente e real. Mas você nos viu. Foi naquele momento que Jonathan entendeu que sua vida, e talvez sua própria realidade, havia mudado. Com o passar das semanas, a mansão, antes congelada no silêncio, gradualmente voltou ao ritmo de uma casa viva, onde as paredes antes ecoavam apenas o tic-tac constante de um relógio centenário. Agora se ouvia o riso claro e cristalino de Lina e Maya correndo pelos corredores como música suave. Todos os cômodos pareciam estar despertando. A biblioteca, há muito coberta de poeira, voltou à vida sob os dedos ágeis de Lina, que passava horas ali, sentada de pernas cruzadas entre duas pilhas de livros. A cozinha, onde reinava apenas o cheiro frio do café preto, agora cheirava biscoitos quentes, chocolate derretido, canela. Maya arrastou Jonathan até lá uma noite para ensiná-lo a fazer estrelas, como ela mesma disse. Ele se deixou levar, desajeitado com a massa, rindo como uma criança enquanto ela jogava farinha em seu rosto. Até Murphy, o velho labrador cansado, parecia ter recuperado a energia de antes. Ele trotava alegremente atrás de Maya, latia ao vento como um cachorrinho e esperava todas as manhãs que um dos gêmeos amarrasse uma fita em seu pescoço, um novo ritual instituído sem que ninguém soubesse o porquê. Mas a maior mudança era o próprio Jonathan. Ele, que durante anos fora apenas uma sombra em sua própria casa, agora passava as noites perto da lareira, com as meninas aconchegadas perto dele, contando-lhes histórias de sua infância ou aquelas que ele inventava enquanto elas o olhavam com olhos brilhantes. Ele se viu sorrindo enquanto se levantava. Cante no chuveiro. Abrir as cortinas logo de manhã. Gestos simples, mas inéditos há anos. Ele sentiu que estava se tornando novamente um homem inteiro. Mas uma questão permaneceu, espreitando profundamente dentro dele, como uma farpa em sua alma. Por que eu? Por que você veio até mim e não até outra pessoa? Às vezes ele tentava perguntar diretamente, mas as respostas permaneciam vagas, veladas. Lina sorriu e mudou de assunto. Maya simplesmente disse: porque você realmente nos vê. Naquela noite, o céu estava escuro. Uma tempestade se formava. Relâmpagos riscavam as montanhas distantes e trovões reverberavam pelas colinas como um tambor antigo. Murphy estava nervoso. O fogo na lareira lançava sombras instáveis nas paredes escuras de madeira do escritório. Jonathan estava relendo uma carta de Eleanor, encontrada alguns dias antes em um livro esquecido. Ele estava perdido no passado, quando um ruído suave o assustou. A porta se abriu lentamente. Lina e Maya, de pijama, seguravam nas mãos uma caixa de lata enferrujada, amassados cobertos de poeira. Moviam-se lentamente com uma seriedade quase sagrada. Nós a encontramos no celeiro, debaixo de uma tábua no chão. Ela estava esperando por você, disse Lina. Jonathan, intrigado, pegou a caixa com cuidado. Era mais pesada do que parecia. Abriu-a. Dentro, algumas cartas amareladas, uma fita desbotada, e uma foto em preto e branco. Uma jovem grávida posava em frente a uma casa de madeira. Ele a reconheceu imediatamente. Era a mãe dele. Ele não via aquele rosto há décadas, mas poderia tê-lo desenhado de olhos fechados. Ela estava radiante na foto, com uma das mãos na barriga arredondada. Ele virou o desenho. No verso, uma escrita fina, delicada e trêmula. Para as meninas que nunca terei. Se um dia eles encontrarem o caminho. Seus dedos tremiam. Ele sentiu o calor se esvair, uma pressão crescendo em seu peito. As garotas que eu nunca terei. Uma lembrança antiga, frágil e enterrada retornou como um trovão. Ele era uma criança, sentado no colo da mãe. Ela lhe dissera, num sussurro doloroso, que muito antes dele, ela havia perdido 2 bebês. 2 meninas natimortas, sobre as quais ela nunca havia falado com ninguém, que ela nunca conseguirá enterrar, que ela carregava dentro de si como uma ferida silenciosa. Ela disse que às vezes sonhava com eles. Que brincavam num campo de trigo, que cantavam perto de um rio, mas que nunca a ouviam. Jonathan não tinha pensado nisso desde, até agora. Ele olhou para cima lentamente. Looks de Lina e Maya foram colocadas sobre ele. Eles não sorriram. Eles não falaram. Mas no seu silêncio havia uma verdade assustadora e sublime. Os rostos deles. Seus gestos. Sua familiaridade instintiva com esta casa, este cão, ele. O fato de não terem deixado vestígios. Que não envelheceram. Que eles sabiam coisas que não deveriam saber. Jonathan levantou-se, cambaleou e se aproximou. Ajoelhou-se diante deles com lágrimas nos olhos. É você? Maya estendeu a mão e colocou-a na bochecha dele. Não como antes. Não como você pensa. Mas viemos, porque alguém ainda se lembrava. E Jonathan entendeu. Não era biologia. Não era sangue.
Era o chamado do amor não nascido, aquele que transcende o tempo, a morte e até a lógica. Ele os abraçou. Por um longo tempo. Longo demais para um mero estranho. Tempo suficiente para um pai. Naquela noite ele sonhou com ela. De pé na beira do campo, com os cabelos esvoaçando numa brisa suave que só ele parecia sentir, ela o esperava. Sua mãe, mais jovem do que ele se lembrava, envolta em uma luz dourada quase irreal, ela sorriu. Nenhuma palavra a princípio, apenas aquele olhar de amor infalível, aquele que ele jamais esquecera de verdade. Então ela falou, sua voz ressoando como um eco antigo no silêncio do sonho. Você estava sozinho. Você não está mais. Não os deixe ir. Jonathan acordou sobressaltado, com uma lágrima seca no canto do olho e a respiração ofegante. O amanhecer mal conseguia atravessar as pesadas cortinas do quarto. Ficou ali deitado por alguns minutos, com o coração disparado e as mãos agarrando os lençóis. Algo havia mudado. Não no sonho, mas nele. Na manhã seguinte ele não fez mais perguntas. Ele não buscava mais compreender, nem analisar, nem pesquisar em bancos de dados, nem questionar as leis da realidade. Olhou para Lina e Maia como um pai olha para seus filhos, com aquela aceitação profunda, incondicional e sagrada. Sejam elas feitas de carne, memória, recordação ou mistério, elas estavam lá ponto e isso foi o suficiente. Foi nesse dia que seu projeto nasceu. Uma ideia maluca. Uma decisão que nenhum investidor, nenhum conselho de administração teria aprovado. Mas ele não era mais o empresário lógico e blindado, consumido pela solidão e pela dor silenciosa. Ele havia se tornado um homem possuído. Trouxe arquitetos, professores e artesãos. Transformou a mansão, pedra por pedra, parede por parede. Mandou abrir os portões enferrujados, destrancar os cômodos há muito tempo fechados e até mesmo libertar a velha estufa coberta de era. Foi um projeto para a vida toda. A ala leste se tornou um dormitório iluminado, com camas brancas e cobertores coloridos. A antiga biblioteca estava repleta de histórias, enciclopédias e brinquedos educativos. O sótão virou uma sala de artes. O celeiro, onde tudo começou, virou uma sala de música decorada com os desenhos de Lina e Maia. Ele chamou esse lugar de o Eco dos Corações Perdidos. Um centro de acolhimento para crianças esquecidas, rejeitadas ou simplesmente perdidas no tumulto do mundo. E em frente ao portão, numa placa de cobre polido, podia-se ler: para Lina e Maia. Vem do silêncio para trazer de volta o amor. Anos se passaram. Os jornais falavam desse bilionário excêntrico que havia deixado tudo para trás para dedicar sua fortuna a um lar para crianças órfãs. Boatos se espalharam. Alguns diziam que ele havia sido tocado por um milagre. Outros diziam que ele simplesmente havia encontrado o que sempre procurara: significado. Mas o que os jornais nunca contaram é o que os anciãos da aldeia ainda sussurram nas noites de inverno. Que em certos momentos, quando a neve cai suavemente, que a lua está alta e clara, ouvimos risadas cristalinas correndo pelos corredores da mansão. O riso de duas meninas, Lina e Maia, guiando outras crianças como elas que saíram das sombras em direção à luz. Pois em algum lugar neste antigo domínio, duas almas ainda assistem, sempre juntos, sempre lá. E sempre pronto para ajudar aqueles que o mundo esqueceu.